somos a família do Senhor. Vai falar que Jesus Cristo levantou uma família dele. E como hoje a gente está terminando esse mês da família, em termos de culto, é para que a gente entenda que ainda que a gente tenha uma família biológica, e louvado seja Deus por isso, nós somos a família da vida eterna, a família comprada com o sangue do Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E a gente vai ler uns versículos que vai nos fazer entender isso, porque eles são autoexplicativos. Então, homens, cadê os homens aqui? Tem ninguém de folga não, né? Os homens estão aqui de verdade, né? Então vamos lá, homens. O primeiro versículo, coloca aí para a gente, que é a primeira passagem, na verdade, de Efésios 3, se eu não me engano. São alguns versículos de Efésios 3, depois tem outros, e aí a gente vai fazendo assim. Está aí ainda não? Então, vamos lá, homens. 1, 2, 3. É maior do que isso. Tem mais. Minha água. Yeah. Aí vai para Lucas, não é? Cadê? Se eu não me engano é Lucas, que são os homens. Gente, no ensaio deu certo, aqui agora não está dando. Está aí, Lucas? Então vamos lá, homens. Não. Ainda eram os homens, né? Que é a mesma passagem de Lucas. Depois vai vir Gálatas. Então, não. Então, não. É Lucas, aí vai vir os versículos de Lucas. Aí pula para Gálatas. Depois Gálatas 6, 10 termina. Então, vamos lá no Lucas de novo. Vamos em Lucas de novo. Homens. Irmãos são aqueles que falam mal e praticam. Aí agora vai para Gálatas, se eu não me engano. Agora as mulheres. E aí o próximo é Gálatas 6:10, que todo mundo vai ler junto. Tá aí? 1, 2, 3, mulheres. Assim você já não é escravo, mas filho, e por ser filho de Deus também o fez herdeiro. Agora é o 6:10 ou ainda? Quando, porém, chegou a plenitude do tempo, Isso. Deus enviou Seu filho, nascido de uma mulher. nascido debaixo da lei, a fim de redimir os que estavam sob a lei, para que recebêssemos a adoção de filhos. Porque vocês são filhos, Deus enviou o Espírito, seu Filho, ao coração de vocês, e ele clama, Abba, Pai. 6:10.
Acabou? Eu quero crer, ainda que no ensaio foi melhor, agora não deu tão certo, mas que a gente lendo esses versículos mostram que todos nós somos, em Cristo, somos uma só família. Quando a gente vai para Hebreus 2, do versículo 11 até o versículo 18, vai dizer que Jesus Cristo, Ele nos santificou e se fez um conosco e nos chama de irmãos. E aí ele vai continuar falando para dizer que nós somos herdeiros como a família do Senhor Jesus. Quando a gente vai para 2 de Coríntios 5, versículo 15, vai estar escrito lá que Jesus Cristo morreu por todos, para que todos sejam salvos. Então, o desejo de Deus é que todos sejam a família do Senhor. Amém, amados? Está claro isso? Mas aqueles que já se converteram, já são família. E aí eu vou partir primeiro para a nossa família biológica, para depois entrar na família da fé. Aqui a gente teve, um momento de emoção, o nosso amado Tércio, gaguejou umas 15 vezes, A gente viu aí o chororô, e não era nem botafoguense, mas chororô. Por quê? Porque a família, ela traz essa emoção. Mas nós temos uma grande dificuldade de compreender que essa pessoa que está sentada ao seu lado, na sua frente, atrás de você, é teu irmão e é tua irmã. É pessoa que você tem que amar tão quanto. É pessoa por quem você tem que se dedicar tão quanto. É pessoa por quem você tem que orar tanto quanto. Mas ainda nós não alcançamos esse entendimento de que quando nós falamos meu irmão, minha irmã, isso não é um vício de linguagem. Isso é algo que Jesus Cristo conquistou na cruz para fazer de nós todos a família do Senhor. Paulo em Efésios, como nós lemos, ele está falando, por essa causa eu me coloco de joelho. Qual é a causa? Para orar pela família da fé. E a oração de Paulo é para que a gente seja imerso no amor e vivamos segundo esse amor que nós alcançamos em Cristo Jesus. Isso já era para ser um monte de aleluia e glória a Deus. Mas não é ainda porque a gente não tem essa dimensão. Se eu tivesse usado essas mesmas expressões para falar da família biológica, pai, mãe, filho, filha, seria muito provável que a gente dissesse aleluia, glória a Deus. Por quê? Porque a gente ainda se reúne, mas a gente ainda tem dificuldade de compreender que a gente é família. E não é família de boca para fora, é família porque aprove a Deus nos fazer irmãos em Cristo Jesus. Entende? A gente não escolhe a família biológica, não é isso que a gente diz? Mas quando você aceita e se rende a Cristo, você está aceitando a fazer parte da família da fé, que vai morar toda a eternidade, um olhando o outro, um amando o outro, um sentado à mesa com o outro, amém, amados? E isso precisa ser inculcado em nós, e de tal maneira que isso gere dentro de nós o mesmo sentimento que a gente tem pela família da fé. Eu lembro, do dia que eu estava aqui ainda sem poder estar, mas tinha dias de operado, e vocês me viram chorando, Algumas pessoas depois vieram até falar comigo. É porque eu me sinto muito mal, e Deus sabe do que eu estou falando, quando eu não posso ser para vocês aquilo que Deus espera que eu seja. Isso não é hipocrisia, eu estou falando aqui diante de vocês, mas antes de tudo eu estou falando diante de Deus. Porque além de vocês serem meus irmãos e minhas irmãs, Deus confiou em mim que eu seja um ajudador, um cooperador, um instrutor, um colaborador, para que vocês não errem o caminho, e naquele dia nós, Igreja do Senhor, família do Senhor, possamos estar juntos nas bodas do Cordeiro. Só que, normalmente entre nós oramos mais pelos mais chegados,
Nós oramos mais por aqueles que a gente soube que está enfermo, que teve um acidente ou algo do gênero. Porque no dia a dia a gente não se move, como vai dizer o Senhor Jesus, de íntima compaixão pelo nosso irmão e pela nossa irmã. A ponto de que, como eu comentei numa outra pregação, muitas das vezes a gente entra aqui e sai sem falar com o outro, a gente não tem prazer, a gente não tem alegria de parar para abraçar o outro, de falar, tem uma semana abençoada, foi bom eu estar com você aqui, a vida é tão corrida, mas a gente tem esse lugar do encontro, está precisando de alguma coisa que eu possa te ajudar? A gente tem dificuldade de contar as fraquezas uns para os outros, porque a gente não consegue se enxergar como família. A gente fala, pô, eu corro o risco de eu contar e fulano sair contando para todo mundo que eu estou vivendo. Estou mentindo, gente? Então, dá para falar pelo menos glória a Deus, né? Devagarzinho, né? Meio sem graça, mas dá para dizer. Porque a gente não quer entender que essa família de Cristo é família real para o dia do arrebatamento. É a família que Jesus olha e fala, eles são meus irmãos, elas são minhas irmãs. É essa família que ele vai dizer que somos herdeiros, Deus e co-herdeiros em Cristo Jesus, que ele é o primogênito, ele é o primeiro, e depois vem a gente. Por isso que Paulo vai querer nos ensinar a chorar com os que choram e se alegrar com os que se alegram. Por isso que o último versículo que nós lemos vai dizer que quando a gente for socorrer, tem que começar pelos de casa e pelos da comunidade de fé, pela família, pelos irmãos. É por isso que a Bíblia vai estar o tempo todo falando uns pelos outros. Eu fiz um texto, trazendo só versículos, que vai estar no próximo boletim agora de junho, falando isso, uns pelos outros, uns pelos outros, uns pelos outros. Mas, lamentavelmente, a gente não tem essa dimensão. A gente não alcançou isso. Eu agradeço a Deus que a gente ainda tem família biológica que de fato uma chora com a outra, um chora com o outro, que de fato ainda se alegram com a vitória do outro, como a gente teve o testemunho aqui, graças a Deus, porque até isso hoje está raro. A gente vê às vezes dentro da família biológica um irmão que fica chateado que o outro teve mais ascensão do que ele. Mas também às vezes esse que teve mais ascensão, ele acha que o outro que não teve, é porque não correu atrás, é porque foi um deitão ou algo do gênero. A gente tem dificuldade de se entregar como família. E por isso, que até aquilo que um dia, quando a gente se torna, Felipe, membro de uma igreja, que vai falar assim, olha, você vai ser fiel aos trabalhos da igreja, porque a gente conta contigo e Deus te deu um dom, te deu talento para estar cooperando aqui. Você tem direito de votar, de acessar, disso, daquilo, outro, mas também tem essas obrigações que, na verdade, são privilégios daquilo que Deus te confiou. E passa, às vezes, nem um ano, meses, a gente já leva de qualquer jeito, a gente vai na convocação que deseja, a gente participa daquilo que a gente está afim, porque a gente não compreendeu que quando a gente está junto, a gente está abençoando uns aos outros. Essa reunião aqui, esse momento de comunhão, que já falei isso aqui em outras mensagens, que a maioria de nós, a gente vem para pedir, a gente vem para buscar, para conquistar, e aí eu vou começar a sair e ir diretamente para a família de fé, mas diretamente, a gente tinha que estar aqui para dizer assim, ó, eu vou lá cultuar a Deus, mas eu vou oferecer para Deus e para o meu irmão aquilo que Deus tem me dado, aquilo que do Pai eu tenho recebido. Você abre a sua Bíblia em 1 Coríntios 12, vai falar lá dos dons. E a gente até conversava um pouco sobre isso na quinta-feira no estudo. Tem uma lista lá de dons. Todos os dons é para você servir ao outro, todos. Somente um que foge à regra, que é o dom de variedade de línguas. Que Paulo vai dizer que aquele que fala em língua edifica a si mesmo. Então, se você está na comunidade de fé, onde você tem que estar para um abençoar o outro, se não tiver intérprete,
é melhor que você não fale. Fale na casa, fala quietinho, porque tu está edificando assim mesmo. Porque na comunidade é para edificar o outro. Mas normalmente, qual é o dom que a gente mais acha bonitão, bacanão? O de línguas. Porque a gente ainda não compreendeu que família, aí pegando o que Paulo depois ele vai fazer a comparação em 1 Coríntios 12 mesmo, mas também em Romanos 12, ele vai dizer que nós somos membros de um mesmo corpo, onde um membro, ajuda o outro, onde um membro completa o outro para que o corpo ele seja formado, esteja de pé. Eu estou aqui com uma cirurgia do quadril, de uma parte só do corpo. Fui fazer umas artes esse dia, está me incomodando demais. Aí hoje eu fui falar com a fisioterapeuta, já tomei um montão de puxão de orelha, porque não adianta, eu tenho que obedecer o que uma parte do corpo está arrebentando, me perdoa a expressão, o meu corpo todo, que eu sinto incômodo, que queima, que me impede de fazer um montão de coisa que era normal na minha vida. E tu achas que quando Paulo fala que você é membro de um só corpo, que quando você não faz a sua parte em amor como membro, tu acha que tu não está prejudicando o corpo? Me fiz entender, amados? Me fiz, Ricardo? Me fiz entender? Porque a gente não tem noção ainda do que é ser família. Quando Deus cria Adão e Eva, o desejo dele é que a partir desse casal, famílias aparecessem. Ele disse, crescei e multiplicai toda a terra. Iam ser famílias de Deus, povoando toda a terra. Então toda a terra está cheia da família de Deus, que glorificasse o Senhor. Mas eu e você conhecemos a história de Adão e Eva, de Caim e Abel, e sabemos tudo o que aconteceu. E aí Deus querendo fazer que tudo voltasse como era. Você abre aí em Gênesis 12, 3, vai estar Deus chamando Abraão e dizendo para Abraão, preste atenção que Deus disse para Abraão, em ti serão benditas todas as, pode ser melhor, vai, está certo, mas pode ser melhor, todas as, qual é o desejo de Deus? É que sejam abençoadas uma ou outra família? Não, todas as famílias. Isso, Deus chamando Abraão, e esse homem que é chamado de o pai da fé, que então, por conseguinte, eu e você somos filhos de Abraão, porque somos filhos pela fé. Estão seguindo, amados, meu raciocínio, em nome de Jesus? Se não tiver, eu tento melhorar. E aí ele chama Abraão, e a partir de Abraão, a gente conhece a história. Vai ter uma caminhada grande até a vinda de Cristo Jesus. E nós lemos um monte de versículo que está dizendo que nós que aqui estamos, somos a família de Jesus, a família da fé. Mas o desejo do Senhor é que toda a nação, todos os povos, se tornem família do Senhor. E Ele está dizendo que essas famílias são para ser abençoadas por nós. Porque Ele disse para Abraão, em ti serão abençoadas todas as famílias da fé. Agora raciocina comigo. Você vai sair daqui, amanhã você vai para o seu trabalho, para a sua faculdade, para onde que você for. E Deus espera que todo mundo se torne família dele. Jesus na cruz morreu por todos. Como eu falei, 2 Coríntios 5,15 está dizendo que ele morreu por todos, para que todos sejam salvos, para que todos se tornem a família dele. E você, vamos pegar hoje, domingo, não sei aqui quem vai comer uma pizza, quem vai tomar um açaí, quem vai para o japonês pode me convidar, aleluia, né? Eu não sei para onde que você vai, mas digamos que você foi num lugar, onde o lugar que você foi, essa pessoa, o garçom que está lá, a garçonete, te atendeu muito mal, mas muito mal mesmo. Qual vai ser o seu comportamento em relação a essa pessoa que te atendeu muito mal? Você vai sair dali falando mal pra caramba dela? Você vai sair dali com um bico igual um tamanduá, dizendo que você foi ali para pagar e ainda foi mal atendido? Ou você vai olhar para essa pessoa
como uma pessoa por quem Deus morreu para ela se tornar a minha irmã ou meu irmão. Ela que ainda não sabe disso, mas ela é alguém em potencial para ser o meu irmão ou a minha irmã em Cristo, porque Cristo morreu para fazer dela a minha família. Então você vai tratá-la com todo amor, com todo carinho, para que ela saiba que você deseja que ela se torne a irmã ou irmão, por quem Cristo morreu na cruz, para que assim ela seja. Qual é o teu comportamento? Porque quem está lá fora é o teu irmão, é a tua irmã, me entenda. Eles só não sabem ainda. E eles não sabem porque eu e você não fomos lá para dizer para eles que, olha, Cristo morreu na cruz para perdoar os teus pecados e fazer com que você seja meu irmão, porque você vai ser irmão dele também. E cabe a nós ir lá para fora para fazer essa diferença, para que essas pessoas também se tornem os nossos irmãos e as nossas irmãs. Ufa, teve pelo menos um amém, depois eu te dou um bolinho de chocolate, obrigado, né? Vocês estão entendendo, amados, o que eu estou falando? Porque olha só, quando Deus coloca alguém no teu serviço para te perseguir, para ser assim, aquela pedra no teu sapato, como que você vai olhar ou tratar essa pessoa? Quem que precisa saber que Jesus a ama e quer fazer dela um irmão ou uma irmã? É essa pessoa ou é você? Pode me responder, gente, quem? Eu. Então quem que tem que fazer essa pessoa saber disso? E como a gente vai fazer isso? Tratando-a com amor, com graça, com misericórdia, com longanimidade. Aí você vai falar assim, poxa pastor, isso é difícil demais. Por isso que o nome disso é fé. Por isso que o nome desse negócio é conversão. E eu vou te dar um exemplo. Hoje pela manhã, na escola dominical, na Ana Lúcia, nós estudamos sobre fé. O interessante é que nós falamos que a nossa fé em Cristo Jesus, ela nos leva à salvação. E a gente acha que isso acabou, é o suficiente. A gente não consegue entender que se eu entendo que Jesus me salvou, o meu modelo de vida é quem? Jesus. Ele me alcançou e me resgatou, me libertou e continua me libertando, porque eu sou horrível, mas para que eu me torne semelhante a Ele. A minha fé, normalmente a nossa fé, é nossa fé para a gente buscar poder, esse poder que a gente chama de dons, de autoridade para repreender demônio. Isso também é, mas isso ele já falou, eu te dou toda a autoridade. Ele disse que ele já deu, está em Marcos 16. Mas fé mesmo é quando nós nos convertemos a tal ponto da gente dizer, eu quero ser semelhante a Jesus Cristo. Tem uma música do Tabernáculo de Davi Sassi, que Deus já recolheu. Ele fala, eu quero ser semelhante ao Filho do Homem. Fé é fazer com que eu olhe para Cristo e falo, eu não tenho outra maneira de viver que não seja ser semelhante a Ele, porque Ele é modelo da projeção do próprio Deus, Ele é o modelo da manifestação do poder e do Espírito de Deus, sabe? Fé para poder repreender demônio é fácil, agora fé para viver como Cristo, que é de fato a fé que Deus espera da gente. E essa fé que eu falei antes, que Jesus está no meio do povo, e o povo quer apedrejá-lo, ele vai dizer, por qual dos bens que eu fiz que você quer me apedrejar? É essa fé que quando ele vai ser práter, você não roubar, você não mentir, você não adulterar, você não prostituir, isso era para ser o padrão de qualquer cidadão decente, tinha que ter esse padrão. Você varrer a tua calçada, você lavar o teu carro, isso tinha que ser para todo mundo, dar bom dia, boa tarde, boa noite. Isso independe de você ser cristão ou não. Se você, gente, tem uma consciência de sociedade, você tem que viver assim. Agora, a fé em Cristo me vai fazer tratar o outro como Cristo tratou e trata, porque Ele quer que esse outro saiba que ele foi chamado para ser da família de Cristo. Ele foi chamado para ser meu irmão e a minha irmã. Agora eu sei que ouvir isso não é fácil, né? E pregar também não é, porque é sempre assim. Os aleluias e os glória a Deus, né, filha? Eles se tornam escassos.
Porque a gente não entendeu que Deus nos colocou aqui para um chamado, para um propósito, que é de fazer com que todos sejam resgatados para pertencerem à família de Cristo. A gente viu aqui, né, eu já tinha ouvido falar do que aconteceu, do testemunho da vida do irmão Enildo. E aí eu vou falar aquilo que eu creio e não tenho dúvida do que eu creio. Irmão Enildo, sabe por que Deus te curou, amado? Porque Deus tem um chamado, tem um propósito ainda na sua vida que não acabou. Porque muito melhor é partir e estar com o Pai. Vai chorar quem fica. E minha família sabe que o que eu estou falando aqui é que eu falo lá em casa. Tem dia que eu falo, Deus, quem dera fosse agora subir para a glória onde meu Senhor está. Porque eu sei que é Deus quem cuida da minha família, não sou eu não, amados. Eu posso ser somente um instrumento nisso que Ele quer fazer, mas quem faz é Ele. Agora, se eu ainda estou aqui, é porque há um propósito de Deus na minha vida, para que através da minha vida as pessoas vejam Cristo em mim, e vendo Cristo em mim, saibam que eu vou olhar para ela para dizer, olha, Deus te chamou para ser meu irmão e minha irmã. Deus te chamou para ser filho do Altíssimo. Deus te chamou para eu ser bênção na tua vida, porque Ele disse que através de mim, pela fé, serão benditas todas as famílias da terra. Mas a pessoa começa a te perseguir, que você ora, Senhor, tira essa pessoa do meu emprego. Ora, Senhor, Deus, eu não estou aguentando mais, eu estou chorando. Sabe por que a gente chora quando a gente está em perseguição de alguém? Porque a gente não entendeu ainda que a gente que foi chamado para abençoar. A gente não entendeu ainda que a gente que foi chamado para representar Cristo para a vida daquela pessoa. Amém, amados? O dia que a gente entender isso e praticar essa fé que nos faz ser iguais a Cristo, a gente não vai sofrer quando tratar a gente mal, que a gente vai falar, Senhor, ela está fazendo isso, como Jesus falou na cruz, perdoai porque não sabem o que faz. Mas a gente cria expectativas do outro, e aí o outro não responde às nossas expectativas, a gente fica tristinho, a gente fica decepcionado, a gente fala, pô, esperei tanto, olha só o que fez de mim, mas quem esperou foi você. Ninguém falou, fique esperando algo do outro. O que Cristo falou para mim e para você, seja bênção na vida do outro. Seja canal que edifique o outro. Como nós nos comportamos quando sair daqui, e talvez, eu sei que isso sempre acontece, espero que hoje seja um milagre, e fala assim, pô, essa pregação do pastor não tem nada a ver? E aí você vai fazer o quê? Você vai emprestar o teu ouvido para poder fazer com que a fofoca ou falar mal se propague? Ou você vai ser aquele que vai falar assim, olha, o que tu vai dizer para mim é necessário? A história das 3 peneiras, não sei quem aqui conhece. É necessário o que você vai dizer para mim? O que você vai dizer para mim é verdade? E o que você vai dizer para mim de tal pessoa edifica? Se não passa pelas 3 peneiras, então não precisa dizer. Vamos orar para que o pastor seja transformado e se converta nessa noite. Aleluia. Porque a gente tem muita dificuldade de entender o que é fé. Por isso que é mais fácil a gente querer fé para curar. É mais fácil a gente querer fé para abrir porta de emprego. É mais fácil a gente querer fé para que haja uma paz em Presidente Kennedy, não porque necessariamente eu quero que as pessoas se convertam, mas porque eu quero poder andar tranquilamente. Aos casados, não sei se aqui tem alguém nessa situação, quando você ora para o seu cônjuge se converter, tu oras porque de fato tu ama o teu cônjuge, sabe que Deus o chamou para ele ser teu irmão, tua irmã, ou você ora porque você quer ter um marido ou uma esposa melhor do teu lado? Quer ter um marido ou uma esposa que te acompanhe na igreja? Porque não são sinônimos. Amém? Porque a gente precisa compreender que cada um que está lá fora é alguém em potencial para ser meu irmão e para ser minha irmã. Como um dia eu estava lá fora e agora me tornei teu irmão para hoje e para a vida eterna. Só que se eu não entender isso, a minha fé vai ser essa fé daquilo que eu quero. Porque, amado, em qualquer lugar do mundo, todo mundo quer uma família que não passe dificuldade, que
se for possível, possa usar uma roupa de grife, que tenha um bom emprego, quiçá uma boa empresa, que possa comer nos lugares bacanas. Isso é o sonho de todo mundo, de qualquer um. Todo mundo que consegue ter uma linha de raciocínio legal, boa, saudável, ela vai pensar assim. Mas nós cristãos é assim. O que tu tens para dar para esse povo que está com fome? Eu só tenho 2 peixes e 2 pãezinhos, 5 peixes, 5 peixes, 2 pãezinhos. Esquenta, não. Deus multiplica. O negócio é tu ter um coração doador. O negócio é você ter alguém que tem um coração que queira abençoar o outro. A Bíblia vai dizer que essa criatura, em Coríntios vai dizer, em Hebreus vai dizer, que a criatura geme esperando o dia da rendição dos filhos de Deus. Nós lemos quem são os filhos de Deus? A nós, amém? Está dizendo que a própria criatura, a própria criação, ela está gemendo para isso, para que eu e você nos manifestemos como representante real do Senhor nessa terra. Amados, vamos lembrar de Paulo. Paulo era cidadão romano. Paulo, ele poderia reivindicar um montão de coisas quando ele estava sendo julgado. Mas ele, sabendo que ele vai morrer, a preocupação dele: eu tenho que fortalecer os outros na fé. Vou escrever para Timóteo. Timóteo, mantenha-se firme, exorte uns aos outros, para que ninguém se perca. Olha, Timóteo, seja hábil na palavra, para que você possa estar apresentando-a de maneira confiável, porque as pessoas vão estar perdidas. Saiba ainda, Timóteo, que nos últimos dias se levantarão homens mais amantes de si mesmos, egoístas, egocêntricos, individualistas. Mas tu não pode ser assim. Usa a tua vida para abençoar as outras vidas. E está lá o cara esperando já para cortar o pescoço de Paulo. E a preocupação dele: olha, eu tenho que fortalecer o povo na fé para que essa família cresça, cresça e cresça. Sabe, o meu desejo é grande de que tu saias daqui não só para falar mal ou bem da mensagem, porque eu não tenho nenhuma dúvida que isso não é palavra minha, isso é palavra de Deus. O que eu estou falando aqui é a história de todos os homens da fé. Se tu abrires em Hebreus 11, eu vou te fazer a pergunta, depois tu pesquisa em casa. Em Hebreus 11 vai ressaltar a fé dos homens lá. Por quê? Porque eles buscaram alguma coisa para eles? Lê lá. A única coisa que eles buscaram foi viver a vontade de Deus. E vai dizer que esses homens, a terra não era digno de receber. E olha que dentro deles vem até na lista uma mulher chamada Raabe, que era prostituta, mas que quando conhece Deus, a fé dela não é pelaquilo que ela pode conseguir, porque ela já conseguiu. Você consegue entender? E eu quero terminar nisso aqui, vou tentar, porque o silêncio está muito grande, então vou tentar terminar isso aqui. Você consegue entender que Deus já te abençoou? Tu consegue entender isso? Não é que ele vai, não. Você é filho e filha dele. Você é herdeiro de Deus e co-herdeiro em Cristo Jesus. Tudo que Jesus conquistou na cruz é direito nosso, é nossa herança. 1000 cairão ao seu lado, 10.000 à sua direita, mas tu não serás atingido. Maior o que está em você do que o que está no mundo. Ele te deu toda a autoridade. Já é. O poder do Espírito já habita em você. Por que que isso não se torna uma realidade? Porque a gente gosta de pedir e tem dificuldade de confiar que está consumado. Porque o dia que a gente entender que está consumado, a gente não vai viver como o filho mais velho do filho pródigo. Da história do Lucas 15, a partir do versículo 11. Todos conhecem a história. Existem 2 irmãos. E o irmão mais novo pede a herança ao pai. Aquilo é o absurdo dos absurdos. Ninguém pode receber herança em vida. E na mentalidade da época, quando Jesus conta isso,
Um filho que pede herança ao pai, é o mesmo que ele está dizendo, eu quero que meu pai morra. E aí, esse jovem pega a sua parte. Se ele pegou a parte que está escrito lá, que o pai dividiu para os dois. O mais velho também pegou a parte dele. Só que o mais velho ficou. O mais jovem vai embora, gasta tudo, porque não entendeu o que é viver no pai. O que é ser família desse pai. E aí chega uma hora que ele fala, olha, até os trabalhadores do meu pai têm uma situação melhor do que a que eu estou vivendo agora. Eu vou voltar para casa, quem sabe o meu pai me aceita como um dos trabalhadores. Para o pai, ele nunca deixou de ser filho. Na cabeça dele, ele já não era mais filho, porque ele quer ser recebido como um trabalhador. Entenda, o teu pai nunca vai deixar de te ver como filho, ainda que você se perca, ele continua chamando, filho meu, volta, filho meu, venha para a casa do teu pai. E aí, o filho chega em casa, e o pai, antes do filho chegar, o pai está lá no portão, com uma expectativa muito grande, e eu fico pensando, esse pai, que toda hora devia ir lá no portão, para ver se o filho estava voltando ou não. E aí um dia o filho volta, ele manda preparar uma grande festa, e quando a festa está acontecendo, o filho mais velho que tinha ficado, ele ouviu a história, e ouviu o barulho, e o pai vai, e o filho vai e pergunta para um dos empregados, por que está acontecendo, que festa é essa? E aí quando o filho mais velho, ele fica sabendo da história, ele fala para o pai, pai, eu estou há tanto tempo com o senhor nunca preparou uma festa para mim, o senhor nunca preparou um bezerro bonitão assim para eu comer com essa gordurinha ali, esse mal passado, o senhor nunca me deu. E a resposta do pai qual foi? Filho, tu não sabes que tudo que é meu é teu, cara. Você está aqui esse tempo todo e não entendeu que o que é meu é teu. A gente ainda não entendeu que tudo que Jesus conquistou na cruz é nosso. A gente ainda não entendeu que nós já fomos abençoados com toda sorte de bênção nas regiões celestiais. É por isso que a gente tem dificuldade de dar, porque a gente não entendeu que a gente já tem. É por isso que a gente fica pedindo o tempo todo. Não estou falando que não é para você orar, não é isso. Eu estou te dizendo que não é para você orar só pedindo. Você vai ver a Bíblia, as orações de Paulo intercedendo pelos outros, para que os outros sejam tais como Jesus Cristo para que os outros amem como Jesus Cristo amem, para que os outros preguem como Jesus Cristo pregou. Isso é papel de quem? Daqueles que já sabem que são irmãos, daqueles que já sabem que são família, para que aqueles que estão lá fora possam também ser família do Senhor. São que horas? São que horas, gente, para saber? Eu vou terminar porque vocês têm o costume de acabar cedo, né? A gente carioca normalmente é de 7 às 9. Então a gente está no meio termo entre carioca e quenedense, né? E capixaba. Porque eu confesso que eu ainda queria contar um pouquinho sobre a vida de Daniel, um pouquinho sobre a vida de Esaú. Mas eu vou parar por aqui. Mas eu desejo muito que tu entendas que essa pessoa que está ao seu lado é seu irmão. Tu pode até não ter muita intimidade com ela, mas as portas do céu estão abertas para você conhecê-la cada vez mais. As portas do céu estão abertas para você interceder por ela, para você querer saber se há alguma coisa que você pode fazer para ajudar essa pessoa. Porque Deus te deu talentos, Deus te deu dons, Deus te deu a possibilidade de você dar um abraço gostoso no outro. Deus te deu a possibilidade de você falar, olha, eu não tenho nada que eu possa fazer muito, mas eu posso te ouvir. Abra o teu coração, que você vai falar para mim e vai ficar aqui, não vai para lugar nenhum. Você que nos visita, eu quero dizer para vocês, eu não sei se vocês são cristãos ou não,
Mas Deus te chamou para tu ser meu irmão e minha irmã. E o meu desejo é que tu saibas disso. Meu desejo é que você entenda isso. Que na cruz, Ele te fez família dele. Falta agora você querer voltar para a casa do Pai. Falta agora você querer voltar para o propósito que Ele estabeleceu para você. E que nós sejamos reconhecidos aqui dentro e muito mais lá fora, que somos a família do Senhor. Que aqueles que olharem para nós, te perseguindo, ou te acariciando, te bendizendo ou te maldizendo, Deus espera que você mostre para essa pessoa que você pertence à família do Senhor e que o coração, o seu coração, está aberto para que ela faça parte dessa família em nome de Jesus Cristo. Porque é por isso que estamos aqui, amado. As outras demais coisas são acrescentadas por misericórdia, por graça. Mas o propósito maior é que através de nós sejam benditas todas as famílias da terra. E eu espero que Deus possa contar com cada um de nós. Porque, repito, fé para ter é molinho. Agora, fé para ser a imagem e semelhança de Jesus. Para amar como Jesus ama. Para perdoar como Jesus perdoa. Para tratar o próximo como Jesus trata. Aí é uma outra história. Mas que a conversão é essa. Que nos leva a sermos semelhantes ao Filho do Homem. Que o Senhor nos abençoe, em nome de Jesus.